Seja você pessoa física ou empresário, a nova agência do Cicobi Fluminense fica localizada na rua Doutor Beda, 361, no IPS. Abra sua conta no Cicobi Fluminense. Sete horas e 57 minutos em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, também em nossas redes sociais, lá no Facebook, no YouTube, Instagram. Você pode acompanhar aí a nossa programação também lá em todos os aplicativos aí de podcast, todas as plataformas, e logo mais reprise na Plena TV. Ao vivo no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos tem tempo bom neste momento, temperatura de 24 graus aqui pelo centro. Com relação ao trânsito, tem só já liberou, estava mais complicado ali o Trevo do Índio, né? O contorno agora há pouco, mas já está com o trânsito fluindo bem, tudo tranquilo. Segue aí o fluxo. E nós seguimos também aqui pelo Folha no Ar com o Aloysio Abreu Barbosa. Hoje nós estamos conversando com o Eduardo Shimoda, professor de estatística, falando com a gente aqui sobre, nesse primeiro bloco já falamos sobre aquele tempo bravo, difícil aí de combate à pandemia da Covid-19, em que ele teve uma atuação importantíssima aí, né, no controle daqueles dados, todas aquelas estatísticas, e agora a gente vira a chave para falar das eleições 2024, como o Luiz falava agora há pouco. Na verdade, a partir de amanhã a gente já vai começar a contar, né, um ano e alguns dias, ou seja, estamos a praticamente um ano aí das eleições 2024. Pode parecer muito, mas, né, com esses Campos, como uma cidade muito politizada também, é muito diferente de outros pontos aí do país. Então passa rápido, a eleição aqui não acaba nunca, né? E nós voltamos, deixa eu chamar o Aloysio então para abrir esse bloco aí, por favor. Tem outros números novos aí de uma pesquisa nova, já anunciada também lá pelo portal Folha 1, pelo blog Opiniões do Aloysio, já trazendo esses dados. Aloysio, por gentileza. Tem os comentários aqui do streaming no Facebook. Henrique da Hora, Shimoda é uma lenda. Isso quase ninguém sabe, mas o professor Shimoda foi um dos primeiros do mundo a reparar essa estatística de validade de vacinas de 4 meses, que ele mandou dose de reforço. Marcelo Almeida, saudações agrícolas, um super abraço, alguém professor e amigo, também zootecnicista, doutor Eduardo Shimoda. Tudo de melhor a todos da Folha FM. E o Márcio Vital Ferreira, professor Shimoda, você é fera. Pena que é torcedor do Guarani. Um abração ao professor Henrique da Hora também, o Marcelo Almeida também. O professor Henrique da Hora já esteve aqui no programa de vocês várias vezes, né? É um grande amigo nosso também, excelente pesquisador, lá do IFE, trabalhou, assim, chegou a ajudar a gente em alguns tipos de trabalho de pesquisa aqui na Cândido também. O Vital é amigo nosso lá que estudou no ensino médio. Eu sou técnico em bioquímica. E a gente tem um grupo do WhatsApp que até hoje, o pessoal lá, e o pessoal é bastante sacana. Eu sou o mais sério, provavelmente, lá do grupo, né? Mas, assim, isso. Mandar um abraço pro pessoal do ETCAP que tá lá. E, assim, o Vital tá provocando, mas ele sabe que ele deve estar meio triste, que o Guarani ganhou esse sábado, acho, da Ponte Preta, que ele é torcedor ponte pretano. E a gente tem zoado bastante ele, né? Um dos clubes mais antigos do país e que até hoje nunca foi campeão de nada. Eu não sei se conta, esse negócio de torneio interbairros, conta para ser campeão ou não, que é o máximo que eles já conseguiram até hoje, né? O clube que mais tem vices
não é a Ponte Preta, é o Vasco, porque até para isso a Ponte Preta é vice também, né? Caneando as Ponte Pretanas, coitado. Mas um abração pro pessoal do ETCAP lá. Vou aproveitar a deixa de Shimoda e mandar um abraço muito especial aos meus amigos botafoguenses, né? Eu torço até, assim, torço mesmo. O Botafogo ser campeão, está muito tempo na fila, né? O último foi ali nos anos 90 com o Túlio Maravilha e Dorizete Pantera, na dupla de ataque. Sim. Tinha uma dupla de zaga muito boa também, Gonçalves e Gotardo. Enfim, embora eu torça o Botafogo voltar à elite do futebol e confirmar isso com o título, está muito tempo na fila de espera, como diria Bruno Henrique, né, outro patamar. Mas, enfim, isso posto, eu concordo com o Nogueira, mas eu faço uma ressalva. Eu não acho o Campos uma cidade politizada, acho o Campos uma cidade que respira política. Vai ser politizado é outra coisa. Até porque se entende que a prefeitura, pela política você elege prefeito, e a prefeitura é um empregador do município. Então, é uma razão pragmática para você, né, se interessar por política, né? É o principal empregador. Mas, enfim, Shimoda, 3 pesquisas que eu tive acesso na íntegra. Eu tive acesso a outras pesquisas, mas recortes. E eu até utilizo isso como informação, mas eu me nego a analisar uma pesquisa por recorte. E recorte você pode dar numa pesquisa, um geral muito ruim, um recorte positivo, e vice-versa. Então, eu acho desonesto fazer isso. Desonesto intelectualmente, sobretudo jornalisticamente. Essas 3 pesquisas que eu tive assim, na íntegra, eu pude ler toda, metodologia, conferir tudo, foram a GPP de março, né? A Iguape de julho, que eu já falei aqui, e a Prefab, que foi divulgada ontem, feita no final de agosto. Elas mostram um quadro de aprovação de governo e de intenção de voto muito consistente e homogêneo, que talvez seja o diferencial de Vladimir sobre o pai e a mãe, né? Os ex-prefeitos e ex-governadores Antônio e Rosinha Garotinho. Você viu esses números também, eu te mandei esses números. Como é que você, a partir deles, o que você, a partir deles, pode projetar para a eleição de daqui a pouco, quer dizer, a partir de amanhã, um ano? Sim, vamos lá. É lógico que são alguns momentos que a gente está vendo a evolução, né? E óbvio que ainda falta, queira ou não, falta um ano e ainda pode ocorrer muita coisa, muitos fatos novos. Mas, assim, aparentemente, posso só comentar rapidamente quanto à questão metodológica, Luiz? Pode, por favor. Essa GPP, o grande problema para a gente ter um certo nível de comparabilidade entre as pesquisas é que as pesquisas usaram opções diferentes de resposta. Então, a GPP tem ótima, bom, regular, ruim, péssima. Até aí, tranquilo. Aí, depois tem a Iguape, isso quanto à avaliação de governo. Ótimo, bom, regular, positivo, regular, negativo, ruim e péssimo. E a outra usou aprova, sim ou não. Tá? A questão de acessibilidade eu vou concordar com você, mas eu só queria explicar isso. E aí o que acontece? A gente tem que usar algum desses como parâmetro, digamos, e tentar analisar, tentar adaptar as demais. Então, se a gente for ver o do Iguape, que tem regular positivo e regular negativo, vai dar um índice de aprovação lá de 75%, praticamente. A da GPP tem ótima, boa, que deu 56% quase, e tem regular, só que daí não tem regular positivo e regular negativo.
Se a gente mais ou menos dividir esse regular, porque se tivesse a opção regular positivo e regular negativo, é possível que uma parte desses 35% iriam para regular positivo, certo? O que vai dar mais ou menos aí em torno de 75% também, em torno disso. E o do Iguape, 75%, e do Prefab, 77%. Isso. Considerando que as margens de erro estão variando entre 3 pontos alguma coisa até 4%, né, em torno de 3 pontos percentuais, melhor dizendo, assim, existe uma tendência de estabilidade mesmo, considerando os meses de março, julho e agosto, não é isso? Sim, março, julho e agosto. É o período de coleta dos dados. 10 então, de março, 10 de julho e 29 de agosto. Isso aí. Então, assim, está ocorrendo uma estabilidade quanto ao índice de aprovação. Tá? Historicamente, o pessoal comenta isso. Claro que devem ter algumas exceções, mas, assim, acima de 50% de aprovação, é muito provável que o candidato seja reeleito. Isso historicamente. Estou falando que isso vai acontecer porque eu sou estatístico, não sou pai de Iná, né? Aí não tem como prever esse troço, porque senão ao invés de estatístico, eu seria apostador. Se eu conseguisse prever as coisas. Mas, assim, a tendência, assim, por enquanto, é de uma estabilidade, com uma leve tendência com um pouco de aumento, mas eu acho também que é difícil passar muito de 80% de aprovação, porque sempre vai ter um grupo que talvez seja contrário, qualquer que seja o governante, vai ter um grupo que possa ser contrário, ou que esteja descontente com algum ponto específico, mas é uma coisa assim que, se mantiver um nível de aprovação, aparentemente as chances de uma reeleição são bastante altas. Tá? Eu só estou fazendo uma leitura independente de quem seja o prefeito. Podem ocorrer fatos novos? Sim, isso aí acontece em política, né, com certa frequência. A gente vê essa pacificação que ocorreu, né, entre os grupos que inicialmente eram contrários, mas isso pode acabar, pode ser, sei lá, descoberto um fato novo, ou pode ser inventado um fato novo, não sei. Então, podem ocorrer algum fator que possa alterar esse cenário, mas, assim, aparentemente, se mantendo esse cenário, eu acho difícil, assim, que o prefeito não se reeleja, tá? Quanto às intenções de voto, um ponto que eu acho que é interessante, Aloysio e Cláudia, né? É assim, a rejeição, as pesquisas de rejeição... Oi. Não, eu ia falar isso, seria uma das minhas perguntas. Porque tem aquela coisa, né? Tem um ditado que eu ouvi, e que eu vi em jornalismo e eu aplico na vida profissional e pessoal. O bom repórter, você não conhece pelo texto bom, você conhece pelo texto ruim. Né? Qual é o mínimo de qualidade dele? Esse é o bom repórter. Ele tem um mínimo de qualidade elevado. Não é reportagem boa, é ruim. Acho que isso vale para qualquer profissional. Né? É a linha média. É isso que dá a capacidade profissional. E o mais baixo de Vladimir, como qualquer político, é medido pela rejeição. Né? Quer dizer, a rejeição dele, para dar os números precisos, a GPP não mediu rejeição em quem você não votaria de jeito nenhum, mediu imagem negativa, né? Que é algo similar. Uhum. Ele apareceu em segundo com 18,4. Rejeição mesmo, que você não votaria de jeito nenhum. No Iguape, ele aparece em terceiro com 12,1. E também rejeição, pergunta clássica, que você não votaria de maneira nenhuma, ele aparece em quarto com 6,3. Quer dizer, vamos pegar a mais alta, 18,4. Isso quer dizer que, em tese, matematicamente falando,
Ele pode ter 80% de votação. Potencialmente, ele pode chegar a isso. Isso, para um político em exercício de mandato executivo, é muito, muito, muito difícil. Muito, concordo. O teto dele é muito alto. Sim. Num município em que, inclusive, pode ter segundo turno, assim, uma rejeição de, no máximo, 20% é assim, uma rejeição muito baixa para quem está no mandato, né? E havendo segundo turno, eu não sei, pode não haver segundo turno, mas se houver, isso é uma notícia excepcional para o atual prefeito, porque dificilmente alguém com uma rejeição tão baixa vai deixar de ganhar, né? Normalmente, apesar que segundo turno também pode aumentar o índice de rejeição, porque daí começam os ataques mais de forma direta, né? E daí um vai querer apontar mais os erros especificamente do outro. O que acontece também, a Luiz Nogueira, né, e os ouvintes, assim, é que quando alguém está disparado na frente, aparentemente ao cenário, considerando as pesquisas, os outros candidatos todos meio que se juntam para tentar bater nesse cara que está, para pelo menos haver segundo turno, né? Então, assim, essa rejeição pode vir a aumentar? Pode, mas ele está partindo no background de uma base muito baixa, de no máximo 20%. Isso deixa o cenário, assim, aparentemente muito positivo para o atual prefeito. Eu acho que se ele conseguir manter essa situação por mais algum tempo, porque, assim, a gente está longe, aparentemente, 1 ano da eleição. É longe, mas não é tanto. Porque, assim, agora é contagem regressiva para os adversários dele, porque eles têm um período relativamente curto para poder recuperar o chão, né? Que a distância está razoável. Eles teriam que conseguir aumentar essa rejeição e converter os votos para eles próprios. E não pode fragmentar muito, porque, assim, tudo leva a crer que, se ocorrer segundo turno, o Vladimir vai ser um dos candidatos que vai estar no segundo turno. Então, tem que conseguir diminuir para o Vladimir não ganhar no primeiro turno, pelo que está se configurando nesse momento, tá? E uma pessoa, tem que conseguir também trazer uma quantidade boa de votos para ela própria para poder chegar nesse segundo turno. Então, a situação, assim, para os outros candidatos, apesar de ter um certo tempo, eles têm que começar realmente, se eles têm alguma pretensão de ganhar, eles têm que começar a reverter esse cenário o quanto antes, porque senão depois não vai dar tempo. A cada mês que passa é um mês a menos para eles conseguirem reverter um cenário que está bastante favorável ao atual prefeito. Você falou aí que os adversários têm que se juntar contra o Vladimir, porque é o cara se batido. Isso parece Fluminense, Vasco e Botafogo, né? Você tem no Rio duas torcidas, na verdade. Você tem o flamenguista, que é maior, e a segunda maior, que é o flamenguista. Aí subdivide em grupo, né? Você tem até Botafoguense. Aliás, Botafoguense agora tá brotando no chão, né? Senhor. Botafoguense é um cheiro de naftalina na rua, rapaz, camisa do Botafogo. Não, mas sério, ele estava meio escondido, não estava, não, Luísa? Tá brotando do ralo agora, é igual a Grêmio. Você joga água, brota nas costas. Joga das costas, igual aquele filme Grêmio. Luísa, só posso fazer um comentário a respeito de estatística, mas de futebol, rapidinho? Pois não, lógico. Eu sei que é questão política, mas eu achei interessante, porque não sei se você viu aí nas redes sociais que estavam fazendo uma pergunta há um certo tempo, que assim, o Botafogo estava 13 pontos do Flamengo, né? E o Flamengo estava 13 pontos da zona do rebaixamento, que era o Santos na época. Aí se perguntar, isso significa que a probabilidade do Botafogo não ser campeão é a mesma do Flamengo ser rebaixado? Porque a diferença é a mesma do Botafogo Flamengo e Flamengo o primeiro da zona de rebaixamento. Aí uma pessoa amiga minha
mandou para mim essa pergunta. Ele falou, você quer dar estatística, né? O que você acha? Eu falei, não é a mesma. Porque, primeiro, para o Botafogo deixar de ser campeão, ele tem que começar a perder direto. Para o Flamengo ser rebaixado, tem que começar a perder direto. Agora, além disso, para o Botafogo deixar de ser campeão, um time precisa passá-lo. Que ele já deixa de ser campeão. Para o Flamengo ser rebaixado, precisaria 14 times passá-lo. Só que como um joga com o outro, isso é praticamente impossível de acontecer, né? Então, assim, a probabilidade do Botafogo deixar de ser campeão é maior, claramente, do que do Flamengo ser rebaixado. Ainda mais com esse jogo que teve agora, né? No domingo que fez 2-1, foi isso? Foi no sábado. Foi sábado, isso aí. Mas eu acho que, não sei não, assim, eu acho que se o Botafogo não desestabilizar, eu acho que vai ser campeão, sinceramente, eu acho que a tendência é essa. Não, eu também acho e sinceramente, torço por isso. Torço por isso. Uhum. Como eu falo brincando, mas torço também que o Vasco reencontre sua grandeza, porque eu acho que o bom é você ter os quatro serem fortes, né? Eu falo isso com sinceridade, torço mesmo. O Botafogo, acho que o time que foi de Heleno, de Didi, de Garrincha, de Nilton Santos, merece sempre figurar a elite do futebol brasileiro. E mundial. Luiz, esse aí do Botafogo eu acredito, mas o flamenguista falou que tá torcendo pro Vasco, não acredito não, bicho. Rapaz, você sabe que isso é por causa do Paulista, né? O Vasco é o único time que eu tinha implicância mesmo. Denner, da Portuguesa, foi jogar no Vasco. Sim. Eu adorava ver Denner jogar. Meu pai um dia me chegou a casa, eu estava vendo o jogo do Vasco. E aí uma jogada de Denner, eu vibrei. Falou, Luizinho, estou torcendo pro Vasco. É pra Denner, papai. E aí acabou que Denner quebrou essa coisa minha do Vasco. Eu torço mesmo, de fato torço. Torço para que o Vasco recupere essa grandeza. Se ele tivesse ido para a Europa, ele poderia ser o melhor jogador do mundo. O cara jogava muito, na minha opinião, era um dos caras que... Nossa Senhora, é isso. Ele morreu ali na Lagoa, eu estive lá visitando o local onde ele morreu, um acidente de carro. Uma coisa boba, ele estava deitado, focou com o cinto de segurança. Na batida da colisão tola. Botaram lá uma placa. Aí tem Denner, da data de nascimento de morte, e um dizer assim embaixo, aqui morreu um poeta da bola. Né? É o que eu achava dele mesmo, o poeta da bola. Pena que teve a carreira tão breve, né? Mas enfim. Sim. Essas pessoas de vida breve e intensa marcam muita gente, né? Sim. Shimoda, vamos voltar aqui pro nosso carnaval, como diria Capi. A gente tá. Você falou aí que estatístico não é pai de nada. Mas vamos lá, vamos pegar nos números. A GPP de março na estimulada, com a apresentação dos nomes, né? Vladimir deu 50,4, vai dar uns 55 voto válido. Na Iguape, no primeiro cenário, 55,4, vai dar uns 58 alguma coisa, tirando o branco e nulo. E na Prefab 66,8. Vai dar 70% de votos se tirar os 10 de branco e nulo, né? 70%. Quer dizer, são números que todos eles indicam uma definição em um turno só. No caso, visando o que a mãe fez ao se reeleger em 2012, onde teve uma bela votação, marcou o Mussalen, né, de saudosa memória, querido amigo, mas muito localizado na pedra, e Rosinha ganhou com larga margem de vantagem, se reelegeu com larga margem de vantagem. Se admite nos bastidores políticos que o objetivo do governo é repetir, né, o mesmo grupo político, né, o filho repetir a mãe. Se você tivesse que projetar, você diria que sim ou não e por quê? Um turno, 2 turnos e por quê? Não, a tendência hoje, pelos números, é definição em primeiro turno.
a tendência hoje, a gente for ver cronologicamente, assim, a participação dele, a intenção de voto dele está aumentando. Eu acho que vai ter um teto e pode ter oscilações, mas, assim, numericamente a gente vê, por exemplo, o Caio Viana está diminuindo bastante. O Marquinho Bacelar também diminuiu. Alguns aumentaram, mas é coisa de 2, 3 pontos percentuais. E o dele aumentou de 50% para 66%, 67%, em um período relativamente curto, né? Então, assim, as coisas caminham pela tendência a uma definição em primeiro turno. Volto a dizer que não sou pai de Ná e, assim, podem existir fatos novos que podem alterar o cenário. Mas, assim, tem alguns pontos que a gente vê que falta um pouco mais do que um ano. Normalmente, os governantes, de forma geral, aí eu digo o poder executivo de prefeitos, governadores e presidentes, eles tendem a deixar uma parte das obras mais para o último ano. Assim, tradicionalmente. A gente vê que, né, a essa altura do campeonato, assim, o Vladimir está com uma votação, com uma intenção de voto bastante alta, está com um nível de aprovação muito alto. Isso possivelmente tenha sido devido às obras, devido à questão que fez na questão de saúde, o ajuste da questão de salários, o funcionarismo público, teve a questão da HGG, teve o restaurante popular, uma série de ações, né, de obras e ações que, assim, impactaram nos resultados. E se mantiver a questão da arrecadação de royalties do jeito que está, e mais a questão que, assim, uma coisa que a família Garotinho conseguiu fazer, assim, com uma certa habilidade, é a questão de conseguir emendas parlamentares, apoio, no caso do governo estadual também, que o Castro apoiou bastante, né, o prefeito e tal. Então, se mantiver essa situação, e daí no último ano ele entregar ainda mais obras, eu acho que é possível, assim, a tendência é ele ganhar no primeiro turno, na minha opinião, assim, a tendência, né, volto a dizer. Eu posso usar não vou dizer quem é, mas é uma pessoa com larga experiência de pesquisa eleitoral em Campos, e é anti-Garotinho. Eu respeito muito essa pessoa. Assim como você, como ele, pessoas com as quais eu troco, até para poder interpretar melhor, né? Sempre mais pares de olhos treinados são melhores que um par só, né? E jornalismo e trabalho coletivo. E essa pessoa me disse, que eu não vou dizer que é um nome, que é de Garotinho e tudo. Eu conversando com a pessoa. E naquela época, a gente tinha a fatia da Iguape. A gente não tinha não na íntegra. Tanto ele quanto eu. Essa fonte quanto eu. E eu falei, e aí, cara? E você viu o número da Iguape? Eu falei, ele falou, seleção é primeiro turno. E é um cara anti-Garotinho, tá? Ele falou que era no primeiro turno? É no primeiro turno. Entende muito de pesquisa. Eu falei, rapaz, mas sempre tem o fator Eduardo Campos, a avião do Eduardo Campos, né? Aí ele falou, Aloysio, não tem não. Se caiu o avião do Eduardo Campos com o Vladimir, elege Tassiana. E se caiu o avião de Eduardo Campos com Tassiana, elege Rosinha. Sem nenhum mau agouro, né? Mau agouro. Mas essa pessoa é uma pessoa assim, que tem profundamente pesquisa de eleição. A crítica aos Garotinhos me falou isso, né? Logicamente que é uma coisa subjetiva, né? Mas assim, que até um imponderável para virar um negócio desse, como é que viraria, assim, entendeu? Você acha que o único imponderável que poderia virar isso seria um escândalo, né? Uma prisão, tipo aquele Geraldo de Vivo, do governo Mocaibe. Acabou o governo Mocaibe. Virou morto-vivo, né? Fora isso, assim, ninguém aqui é mãe de Ná, pai de Ná, mas é muito... numericamente parece ser muito difícil, né? Sim, sim. Uma coisa, assim, interessante. Vou imaginar, eu acho que
em se mantendo, mantendo esse ritmo do governo com entregas da maneira como está sendo feito, eu acho que mesmo se fosse um escândalo com um assessor dele, um secretário, eu acho que não seria suficiente para ele perder a eleição. A tendência, na minha opinião também, tá? Nem, agora, lógico, se fosse envolvendo ele próprio, aí seria uma outra situação, mas porque a dianteira está muito positiva, e se ele mantiver a entrega assim, desses resultados, fica uma coisa difícil. Uma outra coisa que eu acho que, e daí talvez seja mérito dele mesmo, Luiz, é a questão que eu acho que existe rejeição, talvez a família Garotinho, no sentido do pai e a mãe. Mas ele não está tendo a mesma rejeição, possivelmente. Eu também não... Eu estou cogitando, tá? Mas talvez ele seja um pouco mais confiador, ele seja menos... ele consiga agregar melhor assim, os diferentes grupos. E isso está fazendo com que a rejeição dele seja menor, o que é uma vantagem politicamente, né? Lógico que ele tem que engolir alguns sapos e conseguir conciliar a situação, mas essa questão de... que culminou, inclusive, na eleição do Rafael Diniz. A rejeição... Na verdade, o Rafael ganhou, lógico, por méritos deles, mas também a questão que o município não estava querendo mais a família Garotinho no poder, né? Tanto que o Rafael ganhou no primeiro turno. Certo? Historicamente, eu acompanho isso desde 89, a taxa de rejeição a Garotinho, e Rosinha herdou isso dele, ela vai na casa dos 25%, ela é alta. O Vladimir está abaixo disso. E, assim, eu logicamente, Shimoda, você conhece pesquisa também há muito tempo, faz isso há muito tempo, a sua área, eu jornalismo, você pela estatística, você é uma pesquisa, tem dados que te impressionam, até pela historicidade daquele dado, quando você domina isso, mas que você não usa na análise geral. A GPP, desses 3 pesquisas, foi a única que mediu zona a zona em Campos. Ela mediu região, mas mediu zona. E é um dado que eu não dei, porque, assim, pesquisa tem que fazer o by the book, né? Induzida, espontânea, rejeição, avaliação de governo, papá. Isso tem que dar. Mas um dado da GPP que me impressionou, eu falei isso com você, acho que no telefone, foi que é um fato. Caio ganhou com 15 pontos de vantagem na 98. 98 equivale à antiga 98 e 99. Né? A pedra. É o centro da cidade. Né? Classe média, classe média alta, classe alta. Né? É a pedra. Ela sempre foi, desde 89, refratária aos Garotinho. Garotinho, para ganhar, sempre teve que ter um vice da pedra. A saber, 89 de Ossamé. Aí depois vem Sérgio Mendes, 92, não quero, me ajuda aí, 93. Sérgio, 92. Amário Gimenez era o vice. Isso. Depois, o próprio Garotinho volta com quem? Arnaldo. Arnaldo era o vice da pedra. Aí depois de Arnaldo, ele tenta botar em 2006, 2008 chapa puro sangue periferia. Pudim e Claudeci. Deu com uns burros na água nas duas. Né? Rosinha volta com quem? O Dr. Chicão. O cara da pedra. Então eles sempre tiveram que ter alguém da pedra para equilibrar a rejeição deles na pedra. E é um fato. Caio ganhou por 15 pontos no segundo turno de Vladimir. Passou 15 pontos. E na GPP de março, Vladimir apareceu na 98, 15 pontos à frente de Caio. Isso são 30 pontos. Quem tem um pouco de pesquisa, é ponto pra caramba. 30 pontos é muito ponto. É muito voto. Em qualquer lugar do mundo. E com um eleitor que ele é um eleitor que ele define a intenção de voto e o voto com convencimento. Ele é muito menos suscetível a fazer por vantagem do que o classe média baixa e classe baixa, né? É um dado assim que eu achei significante, por quê? Porque ele
parece ter entrado onde o pai e a mãe, eleitoralmente, nunca entraram. Talvez por conta desse temperamento que você falou aí. Sim, sim. Eu acho que esse perfil um pouco mais conciliador, de ter um pouco mais de calma e tal, eu acho que em Brasília também conseguiu fazer isso, né? E tal. Assim, isso está ajudando muito ele. Eu acho que é um aspecto que, assim, tende a ajudá-lo no caso, se ele mantiver esse padrão, eu acho que ele é eleito em primeiro turno mesmo. Essa questão de pesquisa também, não sei se você vai comentar a respeito de questão de vereador ou vai ser um pouco mais para frente. Podemos falar da questão de vereador. Eu só queria colocar uma pergunta aqui, se você me permite, feita aqui a você, no streaming, que vai ter essa coisa da conciliação que a gente está falando. Renato Carvalho de Oliveira, bom dia a todos. Professor Shimoda, esses embates entre os garotinhos Bacelar não acabam trazendo mais benefício do que malefício do lado político? Já que com a exposição da mídia, até nacional, traz uma evidência para ambos que não teria se tudo estivesse em paz? Tipo, quem não é lembrado não é votado? E tá falhando o som, eu não consegui ouvir. Vamos lá, bom dia a todos. Professor Shimoda. Não, o finalzinho só. Já que com a exposição na mídia... Com exposição na mídia até nacional, traz uma evidência para ambos que não teriam se estivesse tudo em paz? Tipo, quem não é votado não é lembrado, quem não é lembrado não é votado? Escreveu um professor aí, né? Professor, mas tudo bem. Mas o seguinte, vamos lá. Eu não sei, assim, eu acho que isso é uma disputa por poder mesmo. Eu acho que não é intencional nem nada, porque ainda está a situação, eu acho que no âmbito, digamos, municipal mesmo. A disputa é mais para prefeito. Agora, se ocorrer no final, num possível segundo mandato do Vladimir, aí esses embates para a eleição para deputado federal, por exemplo, não sei se ele vai se candidatar ao cargo, aí sim poderia ser uma vantagem em termos de repercussão, da visibilidade, esse tipo de coisa. Mas assim, em termos de, para Campos especificamente, não sei, não vejo como muita vantagem em ficar acusando o outro, não. Para eles próprios, como uma coisa, digamos assim, vantajosa, não. Os dois acabam tomando pancada, eu acho. Aliás, só um parênteses, eu lembrei tomando pancada, eu lembro na questão da gestão do Covid, Luiz, que se tinha um bicho que tomava pancada de tudo quanto é lado, era eu. Porque, exceto quando está na fase vermelha ou branca. Porque quando está nas fases intermediárias, era o pessoal mais que era a favor da flexibilização batendo em mim, e o pessoal que queria restringir mais batendo em mim também. Então, tomava pancada de tudo quanto é lado. Embora eu não tomasse decisões, eu só fizesse a avaliação de qual fase, mas só não tinha dó, não. É um trem meio bravo mesmo. Shimoda, deixa eu trazer um cenário aqui para ver se a gente, só para eu entender sobre os números também. O Luiz colocou sobre o fato novo, o avião do Eduardo Campos. Eu acho também muito difícil que uma coisa assim tão fora da curva acontecer aqui, e torcemos para que nada de avião aconteça, evidentemente, claro, todos nós aqui, mas são exemplos citados pelo Aloysio, claro, mas assim, eu não vejo possibilidade de juntar uma frente lá com Bacelar, PT, pessoal, eu não vejo essa possibilidade. Acho que cada um tem o seu caminho, tem sua trilha a seguir, mas o único fato novo, que na verdade não é bem fato novo, é um fato esperado e evidentemente precisa dele, é a campanha eleitoral. Assim, eu fico pensando, se um candidato fizer uma campanha muito bem feita, sem agressão, mas batendo nos pontos fracos do governo, que existem, a gente sabe disso, e talvez aí crescer num primeiro turno, aí ganhar uma aliança para um segundo turno, o que
essa campanha eleitoral em si pode influenciar nesses números que nós estamos vendo hoje? Então, a campanha começa quantos meses antes da eleição? A campanha mesmo? 45 dias pela lei antiga, pela lei eleitoral de 2023. As convenções foram em julho, depois das convenções abre a porteira. Isso aí. No rádio, eleição, no rádio, por exemplo, que eu me refiro, a propaganda eleitoral gratuita, são 45 dias. E ela começa, bem lembrado pelo Aloysio, autorização para carro de som, comício, essas coisas, a partir de 60 dias da eleição. Diminuiu bastante esse período, esse tempo, né? Sim. Eu acho o seguinte, se eu fosse hoje, com as intenções de voto que o Vladimir tem, com a baixa rejeição que ele tem, se fosse hoje que começasse a campanha eleitoral, 45 dias não iam ser suficientes. Eu acho que não daria. Por melhor que fosse a campanha feita por algum ou pelos outros candidatos, também tem, a gente não pode esquecer que também o Vladimir, na verdade essa é uma característica, eu acho, da família Garotinho. A questão de comunicação deles é bem feita também, né? Eles têm o poder de comunicar, eles mostram bastante em mídias, em redes sociais essa questão, as obras que eles estão fazendo e tudo. Então, assim, considerando que se mantivesse o cenário atual, né, com quase 70% de intenções de voto, com uma rejeição na casa aí de 15%, vamos imaginar, e tivesse só 45 dias, eu acho que não daria tempo para reverter, não. Provavelmente seria ainda no primeiro turno, mas a gente ainda não está, né, a 45 dias da eleição, então vamos ver como é que vai evoluir mais para frente. Shimoda, vamos falar também da eleição a vereador. É que a eleição sempre muito mais complexa do que prefeito, muito mais difícil qualquer tipo de projeção, mesmo o melhor analista de pesquisa, porque a eleição é proporcional, pulverizada, é uma eleição em que, historicamente, cargo legislativo, o eleitor brasileiro deixa para definir, né, antivéspera, na véspera, às vezes no próprio dia da eleição, né? Tem todos os componentes que tornam o cálculo muito mais difícil. Mas eu fui fazer... porque eu faço pesquisa, a matéria de pesquisa a mais geral, né, com essas coisas, né? Intenção de voto, espontânea, estimulada, rejeição, aprovação do governo. E aí outros dados eu vou diluindo em outras matérias. Até porque se der tudo... é danado, sim, né? Banaliza a informação demais, o cara acaba não entendendo nada. Só maluco com a gente mesmo vai ficar lendo aquele negócio para tentar interpretar que gosta disso. Mas, enfim, eu fui fazendo, e assim, não eram todos os candidatos citados, eu estou falando da Iguape, tá? Por que tu me fala da Iguape? Porque a Iguape, ela foi encomendada pelo grupo dos Bacelar, que sim, controla a Câmara com o presidente Marquinhos Bacelar. Né? Sim, sim. O que torna da teflon ao resultado ela positivo ao Vladimir, né? Mas aí eu fui vendo alguns candidatos citados que eu não conhecia. Eu não conhecia, pessoalmente não conheço. E aí eu conheço o operador de nominado, quase todos. Eu fulano, quem é esse crânio? E aí eu fui fazendo o cara crachá, né? Uhum. Inicialmente, inclusive, em matéria, o link da matéria era essa questão da saúde dúbia também, que ele pode falar, que aparece como principal problema, segundo a maior virtude do prefeito. Já havia sido registrada assim na GPP, né? Só que na GPP foi segundo e segundo. O principal problema da GPP foi transporte público. Eu abri com isso. Aí, quando eu fui ver o cara crachá dos vereadores, tá com quem, não tá, dos 25 mais citados, 18 são ligados a Vladimir. Eles são 72%. E eram 24, que tal de gordinho da empada que ninguém sabia que era o cara. Esse cara não existe. Quero até conhecer o tal do gordinho da empada, trazer ele aqui para entrevistar, porque... Você já descobriu quem é? Eu descobri que ele existe.
Descobri. Mas é um cara bem limpado e faz serviço social. E é gordinho pelo nome, né? Mas, enfim, ele ficou do lado de 7 vereadores com mandato. Então, acho que não vale a pena entrevistar. Mas, enfim, 18 de 25, né, é uma coisa... parece querer dizer algo, né? Sim, vamos lá. Primeiro, assim, a questão da análise técnica da questão da pesquisa. Tá? Essa pesquisa não foi feita com sorteio de bairro, né? Foi de fluxo, né? Sim. Essa do Iguape. É porque a pesquisa para vereador, eu acho que tem, se for feita, teria que ser no bairro, sabe? Porque tem muita questão de reduto eleitoral, no caso de vereador. É muito, assim, localizado. Tudo bem. Esse é um fator. Outra coisa, assim, a gente cravar um resultado que quem tem mais votos está com 1,2%. Só que a margem de erro é em torno de 3%. Então, assim, a gente não tem como afirmar assim, que um está em primeiro. Tipo, isso não ajudaria ou não seria confiável ao extremo para a gente dizer que esse vai ser eleito, aquele não vai ser eleito, certo? É questão de lembrança de nome. Esses valores, talvez, se a gente tivesse os cenários com os candidatos propriamente dito, talvez aumentasse, mas também não faz sentido, porque a gente não sabe quem vai ser candidato de fato. E daí para vereador é melhor que seja uma pesquisa aberta mesmo, né? Não estimulada. Como é que vai fazer estimulada com todos os nomes de todos os vereadores? Mas, assim, de forma geral, para a gente analisar como você está fazendo, aí eu acho que já passa a fazer mais sentido essa pesquisa, que é para quem é mais ligado a um grupo ou a outro grupo. Né? É que eu não tenho, assim, quais são as pessoas também de cada um dos grupos. São 18 dos 25, né, Luísio? Dos mais citados, 18 estão no grupo de Vladimir. E daqueles que têm mais do que 0,7, os 5 primeiros aí, todos são do grupo também? Os 4 primeiros são do grupo de Vladimir. Então... Parece que quinto empatado, o primeiro do grupo dos Bacelar, que é Bruninho Viana. Entendi. Porque daí isso é um indicador forte também, que realmente está sólido. Porque também, assim, esses que estão, esse gordinho da empada, 0,2%, por exemplo, aí falando da pesquisa, foram 1.000 entrevistas, 1.001 entrevistas. Então, na verdade, esse gordinho da empada teve 2 votos dos 1.000, né? Assim, na prática. E, dependendo onde foi feita, eram 2 pessoas, uma do lado da outra, quem falou, esse gordinho da empada, né? E, de repente, eles tinham acabado de comprar empada com ele. Pode não ser também, vai que ele ganha em primeiro também, né? Mas assim, agora, e também foi 84% quase que não respondeu. Muito aberto. Mas essa leitura dos 5 primeiros, por exemplo, dos 6 primeiros, a grande maioria ainda é do grupo aliado do Vladimir, é um indicativo forte também que ele está sólido, tá? Isso daí já é indicativo. E quando começar a campanha, se o Vladimir estiver nesse nível que está hoje, realmente, é possível que ele eleja mais gente ainda, porque mais gente vai querer colar nele, né? E ele vai querer, digamos, apoiar algumas pessoas também para ele fazer a base mais sólida na Câmara, né? Eu só queria, em relação à Câmara, Nogueira, eu sei que você quer fazer uma pergunta, se você me permite, registrar que se a minha reforma passar em tempo hábil, né, esse ano ainda, nós vamos ter obrigatoriamente 4 cadeiras ocupadas por mulheres entre as 25 atuais, o que mudaria radicalmente o cenário, a projeção, né? Porque você não tem entre os 25 mais citados nenhuma mulher nessa da Iguape. Natália Soares, por exemplo, aparece com 0,1, mas meio um monte de gente. Se fosse dar
todo mundo teve 0,1, são 60 nomes, entendeu? Então eu tive que eles ter 0,2. Mas eu quero dizer, frisar isso, que se a mini reforma passar e garantir essas 4 cadeiras para mulheres, o que eu sou integralmente favorável, particularmente, muda radicalmente esse cenário. Perfeito. E, né, Shimoda, e não só você concorda, Luiz, acho que eu também concordo, Shimoda, mas necessária essa mudança. Agora, o Shimoda, tem uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira. Do Edmundo Siqueira, está lá no portal nosso aqui no Face. Edmundo é escritor também, é jornalista, é funcionário público, enfim, está aqui deixando a sua pergunta e diz aqui: a virada na pedra me parece ser possível pelo distanciamento político de Vladimir do pai, em estilo e posicionamento, e pela rejeição ao Caio, que se mantém muito distante de Campos e teve episódios pessoais que o prejudicaram muito. E não mudou com o seu mandato. Hoje é deputado federal. Porém, a candidatura de Jefferson, que é o Jefferson Manhães, do IFE, pode mudar esse cenário na pedra, quando se consolidar de fato. Hoje é só pré-candidato, estou lembrando aqui. A questão é, pergunta de Edmundo, será possível, se tiver aderência lulista efetiva em uma cidade que votou amplamente em Bolsonaro? Vamos lá, então. Tá me ouvindo? Pois não. Ah, beleza. Realmente, assim, eu concordo com o que está escrito aí, uma parte, né, a questão de distanciamento político do pai. Não sei se é distanciamento propriamente, mas ter um certo grau de independência, demonstrar um certo grau de independência. A questão do Caio também, que pelo fato de estar morando em outro município, né, secretário, eu acho, em Niterói, Ciência e Tecnologia. Não, o Caio assumiu como deputado federal em Brasília. Ele estava como secretário no início, eu acho, né? Foi, de Ciência e Tecnologia de Niterói, e concorreu a federal e ficou em terceira suplência, mas aí Eduardo Paes mexeu os pauzinhos e ele assumiu. E ele conseguiu, isso. E teve uns episódios pessoais também e tal. Com relação ao Jefferson, que eu tenho bastante apreço, que eu conheço lá do IFE e tudo, né? Tal, pessoa que ligada à área de educação, que a gente sempre valoriza e tudo. Pode ser que o Jefferson consiga. Eu não sei, porque assim, uma parcela razoável da população não conhece tanto o Jefferson ainda, né? Eu não sei se é vantagem para ele se associar tanto à imagem do Lula em Campos. Talvez seja também uma estratégia do PT, mas não sei. De fato, Campos assim, tem um eleitorado mais, não sei nem se bolsonarista, mas com perfil um pouco mais direita em média. Assim, a gente vê que as votações, de forma geral, dificilmente os candidatos de esquerda vão bem em Campos. Não estou falando que é certo nem errado, nem é minha opinião, nem nada. Mas, assim, realmente em Campos eu acho que assim, as votações tradicionalmente são mais um pouco centro-direita ou direita. Para governador, para prefeito, para presidente da República. E eu acho que não é de hoje isso. Normalmente aqui a tendência é mais voltada para esse lado da direita. Só um parênteses rápido, né? Assim, essa questão de ter opinião minha, esse tipo de coisa, de forma geral, eu não... Assim, o bacana da rádio de vocês, o grupo de vocês também, é essa questão de isenção, né? A gente faz uma leitura baseada no número, assim como vocês fazem jornalismo, dando amplo espaço para todas as visões e não ficam emitindo uma opinião, digamos assim, e tal, ou induzindo para um lado para o outro. A mesma coisa eu tento fazer quanto aos números, de forma geral, foi assim quanto à Covid, quanto à eleição também, e aquele negócio, né? Lógico que enquanto cidadão eu tenho uma opinião e voto em algum dos candidatos que eu acho
que é mais adequado, mas eu não faço o meu trabalho uma questão para, digamos, eu tenho que ser isento no tipo de trabalho que eu faço, por exemplo, da Covid, né? Hoje, na análise, todas as análises são feitas baseadas nos números que estão sendo apresentados, né? Nogueira? Não, vamos lá. Um parênteses rápido, eu lembrei desse negócio falando de número, do zootecnista que falou, pouca gente sabe que eu sou zootecnista de formação, né? E mexe com a parte de criação de animais e tal. E professor de biologia e química, hoje o pessoal me conhece mais como da área de estatística, né? E eu falo que eu sou igual um pato, praticamente, né, Luiz? O animal mais versátil que existe, que nada, anda e voa. Boa. Só que o pato nada mal, voa mal e anda mal. Então, são mais ou menos por aí. Boa. Quem colocou, quem colocou na postagem... Seu microfone, Nogueira, seu microfone. Quem colocou, desculpa, perdão, eu estava abrindo aquela hora aqui. Quem colocou na postagem aqui foi o Marcelo, que é... Sim, o Marcelo. Marcelão, o reitor lá. Marcelo é corintiano lá em São Paulo, é paulista. Bom, o Shimoda, a verdade é que, eu, sinceramente, particularmente, eu gosto muito de números, de dados, essa coisa toda. Eu fico sempre acompanhando. Quando tem números, a gente para ler, para acompanhar. Acho que números, nesses casos aí, eles direcionam muito. Olha a pandemia, olha, né, tantas outras coisas. E claro que os políticos gostam muito mais de números do que a gente. E quando mais são positivos, né? Mas a gente eu falo isso tentando justificar que a gente poderia ficar aqui até meio-dia conversando, mas vamos deixar para uma próxima, a gente voltar. Evidentemente, a gente quer contar sempre aqui com sua colaboração, né, com sua participação. Por hoje, eu agradeço muito, a gente agradece muito aí a sua presença e vamos torcer, não para o Guarani, porque aí fica muito complicado, mas vamos torcer para que tudo dê certo e que você esteja aqui de volta em breve. Muito obrigado por hoje, Eduardo Shimoda. Eu que agradeço o convite aí, mando um abraço para vocês, Luísio e Cláudio Nogueira. Mandar um abraço rapidinho aqui, ó, o pessoal, aos alunos lá do PH, o Centro de Estudos, meus alunos que são alunos de Química, né, o pessoal do mestrado, doutorado aqui da CANES, professores, para todo mundo que trabalhou com a gente do Covid, parabenizar e agradecer a todos que atuaram no front, de forma direta e indireta, na época da gestão do Covid, né, muita gente morreu e tudo. Mandar um abraço pro pessoal do MITS 384, o melhor restaurante de Campos, uns amigos meus lá. Ele não dava entrevista, Luiz. Você viu que ele ficou um tempão para vir aqui, nunca pôde, mas já veio com a lista de jabá aí pra gente. E óbvio, mandar lá um beijo pra minha filha, Gigi, eu te amo, tá? Ela não vai querer assistir o programa todo, não. Foi bom que no final, que ela fala que eu sou muito chato explicando as coisas, que é muito número pra ela, mas esse finalzinho eu deixo pra ela assistir lá. Quantos anos tem sua filha? Tem 12 aninhos, fez terça-feira agora. Que legal. Gigi, um abraço, um beijinho do papai. Papai te ama. Qual é o nome dela? Giovana. Gigi, tá bom. Um abraço aí a Gigi também. Mas, Shimoda, mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu trazer o Aloysio aqui para fechar também, agradecer, claro, a sua presença hoje. E amanhã, quarta-feira, essa entrevista, naturalmente, vai ser aproveitada no Jornal Folha da Manhã impresso, né, Aloysio? Eu estou com o microfone fechado porque começou uma obra que é um bate-pum danado. Amanhã, no ponto final, como a gente tem feito aqui, perdão, das terças para quarta, edição de quarta, parte da entrevista vai estar no ponto final de amanhã, mas vai estar também a repercussão tanto da segunda parte da Iguape para vereador, que eu tenho gerado demanda para alguns jornalistas da sociedade civil organizada, né? Políticos também, alguns personagens, quanto da pesquisa Perfab de ontem. Inclusive, Vladimir já falou, Jefferson falou, Sérgio Mendes, que não está citado
no meu entender, é um erro também, deveria estar citado na estimulada, Sérgio Mendes, é de cidadania, foi ex-prefeito, diz que vai se candidato, a Iguape colocou, eu acho que deveria ter colocado também, mas enfim, vai estar amanhã esse painel de opiniões sobre as pesquisas, né, e a opinião aí do especialista Eduardo Shimoda. Aqui eu reputo como uns bons caras de interpretar não só pesquisa como um número, também a apuração também, a gente bateu uma bola na apuração presidencial, o Shimoda consegue antecipar os movimentos. Você lembra quando eu falei que o Lula estava eleito? Eu me lembro. Oi? Desculpa. Não, Shimoda. Lembra, Nogueira? Lembro. Sim. Nogueira está muito fechado, Nogueira. Peraí, desculpa. Só um minuto. Só um instante, que eu estava fora aqui do... Tá fechado. Estava agindo aqui no Face aqui. Não, eu lembro, claro que lembro. Também você, William, eu falei, Lula, acabou a eleição, o Lula ter eleito, né? Foi. Foi uma conversa com o Shimoda que eu estava tendo. Sim, queria inverter, né? As retas se cruzavam, né? E inverter. Sim, ela já era previsível, baseado na diferença que estava diminuindo e com a proporção de votos ainda a serem apurados em alguns estados que tinham ampla vantagem do Lula. De onde estavam vindo também esses votos, né? Isso. Sim. Muito bom, muito bom. Isso. Então, agradecer. Desculpa. Um segundinho. É porque o Roberto do Carmo, um professor da Unicamp, presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, da área de demografia, a associação mais importante. Ele está acompanhando aqui. Até eu tenho que tomar cuidado no que eu falo, porque dependendo, eu falar besteira, eu tô lascado. Que o cara, professor de estatística da Unicamp, vou mandar um abraço para ele também, que está acompanhando aí. Audiência lá de Campinas. Um abraço, professor, e com o pai, reforçar o abraço e o beijo afetuoso e na Gigi, na filha de Shimoda. Boa, então fechamos por hoje. Valeu, Aloysio, muito obrigado. Shimoda, grande abraço, boa sorte aí para você sempre, sucesso, parabéns pelo seu trabalho, que aqui é reconhecido por várias pessoas, mas por nós e por todos os que te acompanham também, sabe disso. Muita paz e saúde para você, amigo. Obrigado. E o Folha no Ar fica por aqui. A gente volta amanhã, quarta-feira, às 7 horas da manhã, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A Baixada Campinas